Pois é, tô de volta aqui com esse vídeo 2 e vou falar um pouquinho de transtorno fóbico ansioso, que o pessoal não fala muito, alguns não entende o que é o transtorno fóbico ansioso, né? Ter o transtorno fóbico ansioso é você ter que tomar cuidado, muito cuidado, tá ali 24 horas vigiando sua mente, né? Então você tem que estar ali vigiando sua mente, porque algumas situações pode ser um gatilho para você ter uma crise de ansiedade. Geralmente, geralmente começa eh, com a crise de geralmente começa com ansiedade, que ela vai aumentando de leve, vai passando para moderada, até ficar um pouco grave. Em mim, o primeiro sintoma que eu começo a perceber quando tá vindo a ansiedade, quando tá vindo a crise de ansiedade, é, é a barriga. Então, parece que você tomou um laxante, entendeu? Porque você tem hum, é, muita vontade de evacuar, sabe? Porque dá aquela dor muito forte. Dá aquela, sabe? Como se você tivesse com diarreia, alguma coisa assim. E depois, e junto com diarreia, às vezes não é nem a diarreia, às vezes dá uma, como que é o nome? É, prisão de ventre, né? Prisão de ventre. Então você começa a soltar muitos gases. E então o primeiro efeito é esse. Então é meio até estranho, né? Como que pode uma coisa assim, um problema psicológico da cabeça, tá mexendo com lá embaixo, entendeu? Com um órgão que mais ou menos não tem nada a ver com o cérebro, né? Embora eu tenha visto alguns falar que o intestino ele trabalha é, de forma não muito ligada ao cérebro, né? Então, a crise de ansiedade é isso, entendeu? Pois é o comum, né? Que todo mundo tem ansiedade, sabe que começa a dar palpitação, cansaço, aceleração demais no coração, às vezes, né? Eu acho nem sempre, mas às vezes dá aquela sensação de o coração tá muito acelerado, que você chega até a ouvir assim no dá a impressão que você tá ouvindo assim no ouvido, sabe? Parece que tem uma artéria ali dentro do ouvido ali batendo, sabe? A falta de ar, né? Então, a falta de ar até quem não tem a crise de ansiedade, quando vê uma pessoa de crise de ansiedade, é a parte que mais chama atenção, é a falta de ar, é, e dá uma agonia, sabe? Você fica agoniado com aquilo, porque você tá parado, você tá sentado, às vezes deitado, e a impressão é que o cérebro tá entendendo que você tá ali correndo, sabe? A impressão é a mesma, sabe? Porque o cansaço, tudo o que acontece, se você estiver correndo, vamos supor numa esteira, ou numa bicicleta, ou correndo mesmo na via pública, né? Você tem aquela sensação, sabe, meio de fadiga, mas é normal isso. O cérebro tá entendendo ali que você tá correndo, né, numa esteira, ou na rua, fazendo trilha, ou você tá andando, subindo em ladeira, né, aquelas ruas
tem ladeira, então dá aquele cansaço, aquela fadiga, aquela sede, né, e o coração acelera e dá meio aquela zonzeira, né, um pouco de zonzeira, mas quando você tá fazendo isso, é normal, sabe, é o corpo ali reagindo, né, principalmente se você é sedentário, aí é pior ainda, né. Agora quando você tá sentado e você tá sentado, você tá deitado, você tá parado e mesmo assim você tá sentindo todos esses efeitos como se você tivesse andando, correndo, só que você não tá andando, nem correndo, nem subindo ladeira, nem, né, você tá ali no sofá ali assistindo alguma coisa, né, ou olhando alguma coisa no celular, ou falando com alguém no celular, e vem essa, sabe, vem todos esses sintomas, tudo junto. Então a crise de ansiedade é essa, entendeu? É você tá parado, não tá fazendo, você não tá fazendo praticamente nada ali sentado e o seu psicológico ou o seu cérebro, ele entende que você tá, né, eh, que você tá em movimento ali, num estresse, sei lá, porque tem o estresse normal, a ansiedade normal, que ela é normal do corpo, né, já é humano da gente, que não nos prejudica em nenhum momento, entendeu? Mas a partir do momento que você tá parado, sentado, não tá fazendo nada praticamente, vamos dizer assim, e você tá sentindo todo aquele efeito, né, aquele cansaço, aquela fadiga, o coração acelerando, aqueles pensamento, a mente, sabe, tumultuada, eh, então e aquela agonia no corpo, né, porque você tá parado e você tá sentindo aquilo, então o corpo ele começa a dar umas agonias, assim, que é terrível, é horrível a sensação, sabe. E o medo é daquilo não passar, sabe. Eh, e se eu não me cuidar, se eu não correr para um banheiro, se eu estiver em casa, se eu não correr para um banheiro, fazer o que tem de fazer lá, deixar a prisão de ventre, né, reagir, evacuar e tal, e depois tomar aquele Rivotril, aquele de lingual, né, não aquele de dormir, que é de 2, que eu tomo esse de 2, que é para dormir, né. E tomo o lingual, que é quando tô vendo que eu tô entrando em crise, né, ou quando eu já tô em crise, é o lingual, né, ele é bem fraquinho, mas ele já age mais rápido. Aí eu coloco um lingual debaixo da língua e vou deitar, e procuro estar no silêncio, desligo televisão, celular, e às vezes eu começo a colocar alguma coisa de comédia, assim, comédia, não aquelas comédia tóxicas, sabe, porque tem umas comédia tóxica que vai prejudicar, então eu não vou falar comédia, porque tem vários tipos de comédia, né, de humor. Tem uns humor que são tóxicos, né, então não é uma boa olhar. Eh, e tem uns humor que de repente começa a vir coisas tristes, tipo Chaves, por exemplo. Eu já tentei colocar Chaves pra assistir, é engraçado, é legal, mas tem alguns momentos da série que é triste, sabe, e aquilo não vai te ajudar. Então você tem que saber, eh, que humor realmente que comédia você vai pôr pra tentar desviar o seu pensamento pra outra coisa, sabe, pra tentar desviar. Mas geralmente é desligar a televisão, desligar o celular e ficar lá e tentar pensar, você mesmo trabalhar ali na mente, tentando desviar, entendeu. É é trabalhoso, não é fácil, porque você já tá ali naquele cansaço, naquela exaustão, né, parado, como se estivesse fazendo alguma coisa, assim, como se estivesse correndo, sei lá. Então é trabalhoso.
Mas geralmente passa de 10 a 20 minutos, talvez no máximo uns 40 minutos, passa. Só que aí é ficar de boa, entendeu? É ficar de boa. Se tiver faxina, esquece. Nesse dia não dá. Deixa para outro dia ou pede ajuda para alguém, né? Eu que sou sozinho, eu deixo para outro dia, infelizmente, né? E se eu não me cuidar com a crise de ansiedade, vem a crise de pânico, que eu vou explicar no próximo, que já deu 10 minutos aqui. Então, se eu não me cuidar, vem a crise de pânico. Isso que eu falei interno, né? A ansiedade interna, não falei da ansiedade fora, quando ela acontece para fora. Que eu vou falar agora nesse próximo. Eu vou fazer acho que 3 vídeos é o suficiente, né? Essa parte um explicando mais ou menos do transtorno fóbico ansioso, a parte da ansiedade, né? A crise. Quando é dentro de casa, né? Quando eu tô sozinho dentro de casa. Ou quando eu tô na casa de alguém, né? Então é isso. E vou explicar aqui no vídeo 2 quando é pra fora.